por mais terrível que o seu pecado seja, reconheça ele. Se você reconhecer, por pior que seja o teu pecado, Deus vai te perdoar. É o que eu li no texto aqui. Não há um pecado que você peça perdão a Deus, arrependido, que Deus não te perdoe. Não há um pecado que Deus não te perdoe, se você estiver arrependido. Se você quiser esse perdão. Então, primeira coisa, se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Você está se enganando a si mesmo. A verdade não está em você. Se você reconhece o seu pecado, Deus te perdoa. Você fala, Deus, eu pequei, e Deus vai te perdoar. Agora o versículo 10 é importante. Se pensamos não ter pecado, a humanidade de hoje, não tem pecado, não tem pecado, cada um faz o que quer, não tem pecado. Você já parou para pensar que nada mais é pecado? Para o mundo. Então, se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso. Quem é mentiroso? Deus. E a sua palavra não está em nós. Olha a seriedade disso. Se você diz que não tem pecado, não existe mais pecado, então Deus é mentiroso. E por que Deus é mentiroso? Ora, a palavra diz que ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E se não existe pecado, então ele mentiu ao dizer que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados? Você entende? Uma humanidade que diz que não existe mais pecado, ela está falando que Deus é mentiroso. No fundo, não reconhecer mais o pecado é querer tirar Deus da história. E está crescendo isso, viu? Escuta o que eu estou te falando. Está crescendo isso na internet. A internet é um lugar maravilhoso. É um lugar onde todo mundo tem liberdade para falar. E eu acho isso também maravilhoso, a liberdade de expressão. Só que você vai ver gente falando aí o que pensa e você vai ver que isso está crescendo. Pessoas que afirmam não existe pecado. O pecado foi algo criado pela religião para te causar medo e para que você não viva os prazeres, para que a igreja ela tenha você domado, pelo amor de Deus. Esse é o pensamento do mundo, que vai chegando cada dia com mais força. Então preste atenção, o Papa Paulo VI, em 1964, já dizia, estão tirando a palavra pecado. Então os homens em seus juízos modernos não mais se considerarão pecadores. E o que vai colocar no lugar? Já que não é pecador, é o quê? Olha o que vai acontecer. Serão catalogados como doentes. Não é pecado, é que está doente. Fraco. Pobre. Ignorante, uma desordem, ou seja, vão dar outros nomes, menos o pecado. Então a pessoa cometeu um pecado. Por exemplo, eu acabei de citar aqui o adultério. O adultério, não, é porque é isto, é aquilo, ou seja, darão outros nomes, mas querem tirar a palavra pecado. E isso devido ao afastamento do entendimento humano da sabedoria divina, assim perdeu-se o conceito de pecado. Então por que eu já não sei mais o que é pecado? Porque eu me afastei de Deus. Porque Deus é aquele que me diz o que é certo e o que é errado. Qual foi o pecado de Adão e Eva, minha gente? O que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal? Significa o seguinte, Deus determina o que é o bem e o que é o mal. Quando o ser humano quer pegar aquele fruto, é o ser humano dizendo para Deus, a partir de agora, não é mais Deus que define o que é o bom e o que é o mal. Eu quero definir o que é o bom e o que é o mal. Só que aí você virou Deus. E você tirou Deus da jogada. Não é mais Deus que define o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. A partir de agora, eu defino o que é o bem e o que é o mal. Uma das palavras mais penetrantes e sérias do Sumo Pontífice Pio XII, de venerável memória, é esta. O mundo moderno perdeu o sentido do pecado. Eis ao que conduziu a ruptura das relações com Deus causada exatamente pelo pecado. Em sua exortação apostólica pós-sinodal, Papa João Paulo II escreveu: o meu predecessor Pio XII, com palavras que se tornaram quase proverbiais, pôde declarar um dia que o pecado do século é a perda do sentido do pecado.
Decore isto, meu irmão. O pecado do século é a perda do sentido do pecado. Eu peço que você não caia nisto. Por mais terrível que o seu pecado seja, reconheça ele. Se você reconhecer, por pior que seja o teu pecado, Deus vai te perdoar. É o que eu li no texto aqui. Não há um pecado que você peça perdão a Deus, arrependido, que Deus não te perdoe. Não há um pecado que Deus não te perdoe, se você estiver arrependido. Se você quiser esse perdão. Agora, a pior coisa é quando a pessoa peca. O pecado do século é a perda do sentido do pecado. Não existe pecado. Porque quem determina o que é pecado ou não sou eu. O que é bom e o que é mal sou eu. A vida moderna não permite deixar o nosso olhar em paz. Voltemos ao silêncio dos olhos. As pálpebras permanecem constantemente abertas. Os olhos são forçados a olhar uma forma de espetáculo permanente. A ditadura da imagem que mergulha o nosso olhar em um turbilhão sem fim odeia o silêncio. Então os nossos olhos estão embriagados, eles sempre precisam estar vendo alguma tela. Eles sempre precisam estar vendo, nós perdemos aquele contemplar uma árvore, contemplar um pássaro, contemplar coisas que não sejam telas. Olhar estas coisas parece que nos cansam, parece que é chato. Ficar ali contemplando uma natureza se tornou chato. Ler um livro se tornou chato. O que é legal? Assistir uma série. O que é legal? Assistir um filme. O que é legal? Ir ao cinema. O que é legal? Jogar videogame o dia inteiro. O que é legal? O que dopa os meus olhos. A ditadura da imagem que mergulha o nosso olhar em um turbilhão sem fim odeia o silêncio. O ser humano sente-se na obrigação de buscar realidades sempre novas que aumentem seu apetite de posse, mas seus olhos estão avermelhos, cansados e doentes. As pessoas já chegam para trabalhar cansadas. Por quê? Porque ficaram até tarde no celular. Porque ficaram até tarde assistindo filme. Porque ficaram até tarde assistindo série. Já chegam para o outro dia com os olhos avermelhados, cansados e doentes. Os espetáculos artificiais e os displays iluminados que nunca se apagam se propõem a enfeitiçar a mente e a alma. Nas prisões brilhantes do mundo moderno, o ser humano afasta-se de si mesmo e de Deus. Está fortemente preso ao efêmero, cada vez mais longe do essencial. Está cada vez mais preso ao efêmero. Está cada vez mais preso ao artificial e cada vez mais longe do essencial. Meu Deus do céu! Estamos cada vez mais longe da vida real. Estamos cada vez penetrando uma vida virtual. Não é à toa que países como a Austrália, pode aí procurar no Google, você vai achar isso que eu estou falando. Eu não sei se já foi para frente isso, mas estão pensando em tirar celular de adolescentes até os 16 anos. Proibir. Porque os adolescentes estão doentes. Um país de primeiro mundo, a Austrália, está pensando em tirar celular das crianças até os 16 anos, para que essas crianças cresçam saudáveis. Então o mundo está indo, vai chegar uma hora que o próprio mundo está enxergando que isso está adoecendo as pessoas. E você enxerga isso dentro da sua casa. Dentro da sua casa tem gente que não tira os olhos do celular. E cuidado com você também que fala assim, não, eu fico o dia inteiro no celular, mas é só vendo coisa de Deus. Cuidado, que bom que é de Deus. Mas não está certo você ficar o dia inteiro com os olhos no celular, mesmo que seja de Deus. Você não tem outras coisas para fazer que ver celular?
Você não tem outras coisas para fazer que não seja ver celular? Será que a vida é feita só de celular? Veja, por mais bonito que seja o que você esteja assistindo. Por exemplo, você ficou aí, ó, você está assistindo o Rosário, você está assistindo a pregação, mas conta aí, vão ser 4 horas aí de live você assistindo, beleza? E agora, você vai ficar mais o dia inteiro assistindo alguma coisa? Tem que fazer outras coisas na vida, tem que abraçar alguém, tem que sorrir para alguém, tem que conversar com alguém, tem que arrumar uma casa, tem que fazer uma comida, tem que lavar uma roupa, tem que fazer alguma coisa que não seja isso, que não seja telas. Então veja, eu não estou aqui só falando contra as coisas ruins que a gente assiste, mas do tempo que a gente passa e o que eu quero que você entenda, passando muito tempo nisto, você deixa as coisas essenciais da vida. Então uma pessoa que passa o dia inteiro numa televisão, o dia inteiro no celular, ela deixou de abraçar alguém, ela deixou de sorrir para alguém, ela deixou de conversar com alguém, ela deixou de arrumar sua casa, ela deixou de viver a vida. A vida não é só celular. O silêncio do olhar consiste em saber fechar os olhos para contemplar Deus que está em nós. Então fechar os olhos para a TV e contemplar um Deus que está em mim. Por isso que a gente tem aquele costume, né? Quando oramos, de fecharmos os olhos. É meio que olhar para dentro de você, fechar os olhos para este mundo e olhar para dentro de você, do Deus que lhe habita, nas regiões profundas e íntimas do nosso abismo pessoal. O silêncio as imagens são drogas. E quando o cardeal Sará fala drogas, hoje, ele escreveu isso aqui há muito tempo atrás, hoje os médicos, os cientistas estão chegando a essa conclusão, que o celular virou uma droga, que ativa dopamina no cérebro. Pode fazer suas pesquisas aí, você vai ver que celular hoje está sendo comparado à droga, porque assim como a droga ativa dopamina no cérebro e a pessoa fica viciada naquele prazer, as imagens, o celular também tem disparado, redes sociais, aquela coisa toda, tem disparado dopamina no cérebro comparável à droga. E muita gente está ficando doente. As imagens são drogas das quais não podemos nos livrar, porque estão o tempo todo em toda parte. Os olhos estão doentes. Nós vamos ter que reconhecer. Os olhos estão doentes. Embriagados. E já não podem se fechar. Entendeu a importância do silêncio não só da boca? Então eu vi muita gente ontem comentando nas redes sociais, né? Eu preciso fechar mais a boca, diante das pregações. Eu preciso fechar a boca. Agora você está entendendo que não é só a boca. Os olhos também.